O relevo onde se situa o município de Moeda, a serra de igual nome, é um acidente geográfico conhecido no mundo inteiro. Trata-se de um dos fenômenos geomorfológicos mais antigos da Terra. É do período pré-cambriano, cerca de 4 bilhões de anos. Entesourou nessa imensidão de tempo enorme quantidade e variedade de minerais de valor incalculável. A natureza prodigalizou o seu solo com exuberantes e graciosas paisagens. Os rochedos resplandecentes, as nascentes de águas cristalinas, a névoa matinal e a floração multicolor. Os gentios foram os primeiros a usufruir de sua seiva silvestre e da riqueza de sua fauna há 10.000 anos passados. Depois, no final do século XVII, vieram os bandeirantes paulistas. No século seguinte, os aventureiros à procura de preciosidades minerais, ouro e diamante. As terras que circundavam as cidades auríferas foram as primeiras a ser ocupadas pelos novos fazendeiros e pelos desafortunados do ouro. Por volta de 1728, para fugir do pagamento dos altos impostos à coroa portuguesa, alguns destes aventureiros construíram aqui perto uma cunhagem clandestina de moedas que mais tarde acabou dando origem ao nome de uma das mais encantadoras cidades do interior mineiro. Descoberta a burla, o proprietário da fazenda foi condenado à pena de enforcamento. A fazenda, a esse tempo, passou a designar-se Fazenda da Moeda, sendo seu nome primitivo Fazenda da Boa Memória, como também a serra passou a ser conhecida como Serra da Moeda. É uma grande vitória, porque uma das mais antigas, tem 250 anos que essa fazenda foi feita aí, aquela igreja. A igreja modificou, né? A fazenda também já acabaram com ela, tem só os muros, mas isso é histórico. Mas os herdeiros bateram na fazenda e pegaram que tirar a madeira e desmanchar. Os herdeiros. Um tirava pau, outro tirava teia, outro tirava uma peça boa que tem lá. Aí eu fui, nesse tempo eu vi os herdeiros tudo desmanchando. Ao construir a primeira igrejinha na localidade de Moeda Velha, seu padroeiro era e ainda é São Caetano, conhecido popularmente por São Caetano da Moeda. Já no final do século XVIII, foi erguida a Fazenda da Contendas. O nome de Contendas surgiu por desentendimentos entre as filhas de João Gomes do Carmo com Luís Gomes do Carmo e os irmãos do padre Silvério. Em 1824, o povoado recebeu seu primeiro padre, Joaquim Ferreira de Menezes. De 1900 a 1906, foi criado o primeiro curato. Seu primeiro cura foi o padre Domingos Gomes do Carmo. Em 1914, a Estrada de Ferro Central do Brasil abrange em seu percurso a região, construindo a estação ferroviária inaugurada em 1919, onde recebeu o nome de Estação de Moeda. Em 1918, denominava-se Conceição da Barra, ano que foi instalada a primeira escola municipal pelo município de Ouro Preto, a quem pertencia o povoado como parte integrante do distrito de São Caetano da Moeda, que passou a denominar-se Distrito do Coco, e sua primeira professora foi Dona Rita Bonfim. Os trilhos de ferro da Estrada Central do Brasil trouxeram junto também o início de uma nova era de desenvolvimento e crescimento para a localidade. Os trabalhadores que vieram para a construção da estação, por aqui ficaram e construíram família. Em 1925, foi criada a sede do distrito. O povoado, até esta época, havia pertencido a vários municípios: Ouro Preto, Bonfim, como parte do distrito de Boa Morte e Belo Vale. Em 12 de dezembro de 1953, fixado pela Lei Estadual número 1039, Moeda passa a tomar ares de cidade e constitui um novo município com sede própria. O Dr. Sebastião da Silva Coutinho
foi nomeado por ato do senhor governador do estado da época, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 15 de dezembro de 1953, como intendente e empossado ao 1º de janeiro de 1954. Em fins de 1954, acontece a primeira eleição para prefeito e vereadores. Os candidatos a prefeito foram Paulo Alves do Carmo e Antônio Antunes, da coligação PR-UDN, sendo eleito o senhor Paulo Alves do Carmo, empossado em 6 de fevereiro de 1955. Uma jornalista de São Paulo, visitando, veio em visita a Itabirito e viu a placa. O jornalista sempre é curioso. Aí a jornalista veio aqui em Moeda para saber por que era aquela placa. Então a jornalista veio descendo com o carro, com a estrada difícil, que era a primeira estradinha, e ela chegou num determinado ponto, tinha uns trabalhadores lá. Aí a jornalista perguntou aos trabalhadores: será que eu chego em Moeda com esse carro? Aí o trabalhador da prefeitura falou: não, chegar, a senhora chega. Aí ela perguntou: será que eu encontro o prefeito lá? Aí falou: não, o prefeito está aqui no meio da turma. Então aí ela veio procurando o prefeito, não achou o prefeito na turma, porque o prefeito estava vestido da mesma maneira, com uma ferramenta na mão. Ela, quando chegou no último, ela perguntou: uai, falaram que o prefeito está aqui, eu não achei o prefeito. Aí eu: não, eu vou chamá-la. Aí eu estava no meio da turma, que ela chamou para conversar sobre a placa, né? Então eu contei para ela a história, que a história era um desabafo, porque a oposição deu o título de estradinha, né? Então eu aproveitei o título e desabafei com aquela placa. A história. Em toda a sua história, foram 9 prefeitos que governaram em 12 mandatos. Em 1º de janeiro de 1993, é empossado como prefeito o senhor Jânio Assir Moreira. Observar as leis, promover o bem geral do povo no evento e exercer o meu cargo sob a inspiração do interesse público, da lealdade e da honra. Assim eu prometo. As Constituições da República, do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo no evento e exercer o meu cargo sob a inspiração do interesse público. Seu sucessor, o senhor Luiz França Silva, governa no período de 1997 a 2000. O senhor Gilberto Alves, eleito em outubro de 2000, é empossado em 1º de janeiro de 2001 pela Câmara dos Vereadores. Prometo, com a graça de Deus, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, a lei orgânica do município e demais leis, bem como desempenhar leal e honradamente o mandato que me foi confiado pelo povo de Moeda. Assim também eu prometo. Tendo sido prefeito na gestão 1983-1988, o senhor Gilberto Alves realizou importante obra de asfaltamento da estrada que liga a BR-040 à cidade de Moeda. Economia. A arrecadação do município baseia-se na agricultura e pecuária. As inúmeras quedas d'água foram aproveitadas para moer e pilar alimentos como arroz, milho, café,
cana-de-açúcar, mamona e mandioca, como também a criação de bovinos, suínos, galináceas, além de outras criações menores. Da subsistência das fazendas e povoados para o abastecimento das cidades de Ouro Preto, Mariana e Sabará durante os séculos XVIII e XIX, cria-se a cultura do tropeiro com hábitos alimentares, vestuários e formação social próprias. Na década de 20, Moeda se destacava como o melhor comércio do Alto Médio Paraopeba. Neste período, havia o comércio do senhor Juscelino Luiz do Carmo, conhecido até em outros estados. O senhor Juscelino, aliado a outros comerciantes, foi grande exportador de ovos e aves enquanto ocorria a Segunda Guerra Mundial, 1945. A partir do ano de 1928, a cidade de Moeda torna-se o maior produtor de batata inglesa destinada ao abastecimento de Belo Horizonte. E plantava muita batata aí. Plantava milho, né? Plantava batata, vendia, ia no mercado em Belo Horizonte, vender muito saco de batata. Plantava arroz nesse brejo aí, plantava rosário, colhia muito arroz aí, muito mesmo. Depois foi indo, ele parou com isso. O comércio torna-se importante centro fornecedor de insumos e ferramentas para a lavoura. Hoje, o comércio é pequeno, mas adequado às proporções do município. Paralela à estação fica a rua principal, onde se concentrava e ainda se concentra o comércio da cidade. O mercado financeiro possui um posto bancário da Credibel e um posto de atendimento do Banco do Brasil, agência Itabirito. A principal receita é representada pelo Fundo de Participação dos Municípios. Outras fontes de arrecadação provêm de impostos como ICMS, IPI, IPVA, entre outros. Educação e cultura. Em 1957, foi inaugurado o Grupo Escolar Senador Melo Viana. Eu estive em Moeda durante os anos de 1952 e 1953. Saí de lá em janeiro de 54. O primeiro ano, eu dirigi a classe que era da Maria Augusta Braga, a nossa querida Agostinha. E fui à fazenda da Maria Ricardina para pedir uma vaga, porque eu era professora recém-formada e não tinha ainda um lugar definitivo. Então ela me acolheu muito bem e fui para a Escola Reunida de Moeda, Escolas Reunidas de Moeda. A 8 de abril de 1962, Maria Augusta Braga da Silva, a dona Agostinha, com seu ideal encorajado, inicia as atividades do ginásio Monsenhor Mário Silvério, sob esforços quase sobrenaturais. A escola Cláudio Pinheiro de Lima. Sua construção inicial foi de latão, conhecido até há pouco tempo como Grupo de Lata. O Grupo Escolar Francisco Alves de Brito, que teve como primeiras professoras Dona Raimunda da Silva e Rútila Munier de Vilhena, ainda permanece em plena atividade na localidade de Porto Alegre. A Escola Senador, até a década de 80, comemorava todos os anos a parada de 7 de setembro. Na última década, podemos destacar a realização da Feira de Ciências. As festas de Congado ainda são tradicionais nos lugarejos da zona rural, preservando sua tradição e a cultura africana. A Corporação Musical do Senhor Bom Jesus de Porto Alegre é tradicionalmente apresentada em todos os eventos e festividades religiosas, que acontecem tanto na cidadezinha como fora dela. Lazer e turismo. O senhor Domingos Albertino da Silva iniciou em Moeda o cinema. Na época não havia luz elétrica e o cinema era mudo. Em 1953, o senhor Luiz Nigre do Carmo trouxe o cinema falado. Na década de 50, a diversão e o lazer era o footing. As moças passeavam de braços dados pela estação para apreciar os rapazes e proporcionar uma troca de olhares. Em 1994, aconteceu a primeira festa Country Rodeio,
cavalgadas e shows com bandas. A festa se realiza sempre na semana de 7 de setembro. Aqui não tinha festa, não tinha uma festa tradicional. Então, logo que eu entrei, eu pus aquilo na cabeça, eu já conhecia outras festas de outros lugares, fui a Nova Lima, olhei. Aí, juntamente com o grupo de jovens da cidade que me apoiou, eu só idealizei, mas quem montou a festa, quem realizou, foi o grupo de jovens e o Padre Edson também, que deu a cobertura total. O carnaval é de rua, com desfile de blocos caricatos e shows. Na década de 60, tínhamos o bloco do Zé Vicente, homens vestidos de mulher. Hoje, as garotas do Casca. São realizadas festas juninas, sendo a mais tradicional a da Vila Coco. Na localidade de Porto Alegre, a cada terceiro domingo de agosto, acontece a tradicional festa do Senhor Bom Jesus, onde os romeiros aproveitam para pagar promessas. Esta festa já é realizada desde 1944. Para brilhantá-la, a família do Sr. Galdino, juntamente com outros colaboradores, formaram a Banda Musical de Porto Alegre, que além de se apresentar em sua própria localidade, percorre vários outros encontros, festas e eventos. O município é cercado por várias e belíssimas cachoeiras de águas puras e transparentes, além de uma verdadeira piscina cristalina de água corrente. O Bar Tudo Bem promoveu em abril de 1994 o primeiro festival de rock, onde tivemos a participação de várias bandas famosas, como Jota Quest, Pato Fu, Tia Anastácia, entre outras. Em novembro de 1999, aconteceu a primeira festa fantasia no Bar João de Barro. Esporte. Moeda possui vários times de futebol, como também o Estádio Municipal Moedão. O Moedense Social Clube surge no cenário esportivo na segunda metade da década de 50. Moedense, na época, era União Clube. Segundo, depois que completaram a equipe com outros jogadores, ex-funcionários ferroviários da Central do Brasil, ele passou a chamar Moedense Futebol Clube, usando a camisa de cor azul e branca, escolhida, a cor foi escolhida pela minha mãe, na casa do meu pai, que era a cor de Nossa Senhora. O objetivo do Moedense, hoje, desde que eu assumi a presidência, foi agora em janeiro de 2001, e sua diretoria é tirar as pessoas jovens de Moeda do vício da droga, do álcool, e levar o esporte em âmbito municipal, estadual até nacional, fazendo festas, né? E todo relacionamento ligado à cultura da cidade, promovendo campeonatos, gincana. Esse é o nosso objetivo. O Joelho d'Água Futebol Clube surgiu da reunião de amigos veteranos que já haviam deixado a prática esportiva, porém continuavam adeptos do esporte. Em 4 de julho de 1976, realizaram a primeira partida de futebol. O técnico era o dono do time, era o Cici mesmo, era o dono e o técnico. Agora o treinador era o Tião Braz, que depois deixou de jogar, ficou sendo o treinador e o técnico para escalar o time. A equipe feminina Moedense Social Clube realiza sua primeira partida de futebol no mês de agosto de 1997, tendo como idealizadora Leandra Carmo. O Mimo